O Flamengo pega o Internacional amanhã. Esse jogo você assiste no Premier também. O Flamengo é o líder do Brasileirão e conta com a ótima fase do Arrascaeta. 7 temporadas em sequência que já fazem de Arrascaeta um profundo conhecedor de Flamengo. Eu costumo falar com meus amigos que o Flamengo só perde para ele mesmo. Para as críticas e recentes polêmicas internas, um recado. O que eu posso falar é que o futebol da internet é bem diferente do que acontece no campo. O cara que no início desse ano pegou a camisa 10, que foi de Zico, tem feito jus a um número tão emblemático. Os anos vão passando e, graças a Deus, eu continuo ajudando o time sempre com goles, assistências, estando disponível dentro do campo e tomara que venha mais. A novidade esse ano é a fase artilheira de Arrascaeta. Tem mais gols do que assistências. Terminar com o maior goleador do time na temporada seria algo inédito para ele. Nas últimas 6 temporadas, Gabigol e Pedro se revezaram no posto de artilheiro. Na atual, surgiu o Arrascaeta goleador. Já são 14 gols. Arrascaeta costurou o pé direito, bateu bonito! Gol! 5 a mais do que o segundo na lista, Luiz Araújo. Só na temporada 2019, o uruguaio fez mais gols, foram 18. É golaço de Arrascaeta! Já as assistências sempre foram a especialidade da casa. Esse ano foram 9. Que bola! Que bola que ele descolou pra Plata! No total pelo clube, 98. Arrascaeta ficou fora da última partida. Estava suspenso e não jogou contra o Inter pela Libertadores. Mas está à disposição para os 2 próximos jogos, de novo contra o Inter. Amanhã pelo Brasileiro e quarta-feira pela Libertadores. Danilo e De La Cruz, recuperados de lesão, podem ser novidades no time. Para Arrascaeta, mais uma chance de confirmar a ótima forma. Esse ano eu estou correndo muito mais dos anos que corri antes. Para a gente ficar com a bola, para a gente atacar bastante, a gente tem que correr bastante. Correndo, fazendo gol e dando passe para gol. Essa versão 2025 de Arrascaeta só tem dado motivos para os flamenguistas comemorarem. Uma defesa sólida. O desempenho do setor defensivo do Flamengo tem chamado a atenção, com destaque para o goleiro Rossi. Não foi à toa que o arqueiro recebeu da CBF o troféu de melhor goleiro de julho do Campeonato Brasileiro, com números que confirmam isso. Nesta temporada, Rossi disputou 40 partidas, sofreu apenas 21 gols e teve aproveitamento de 80% nas defesas. No Carioca, estabeleceu o marco de 17 jogos seguidos sem ser vazado. Primeiro, feliz, agradecer quem faz a votação, né, para eu conseguir esse prêmio aqui de novo, mas eu nunca vou deixar de agradecer meus companheiros, a equipe que faz parte desse trabalho também, da gente tomar pouco gol, ou sair muitos jogos sem tomar gol, também do trabalho da equipe, então é isso. Rossi ainda foi responsável por 8 defesas cruciais no último mês em momentos determinantes. Além de contar com uma dupla de defesa que tem ajudado nisso e com a inspiração de Felipe Luiz. O treinador completou 60 jogos oficiais no comando da equipe. E em 36 das 60 partidas o time não sofreu gol e em apenas 8 duelos que a equipe não marcou. O Flamengo agora tem o desafio de enfrentar o Internacional novamente, mas pelo Brasileirão. Pela Libertadores, a equipe não sofreu gols e vai tentar repetir o feito em Porto Alegre. O rubro-negro é o líder do Campeonato Brasileiro com 40 pontos. O confronto com o Colorado será no domingo, às 18h30, no Beira-Rio. E se contar com a fase defensiva do Flamengo, será difícil vazar esse time. Muito bem, Vene Casagrande, pro povo não se perder, esse jogo é do Brasileirão. E na semana que vem tem o segundo jogo da Libertadores, também contra o Internacional. Você acha que o Flamengo deveria poupar para esse Brasileirão? Bom, Fernandinha, a minha opinião é que não. Eu não acho deveria poupar. Não deveria poupar. Líder do Campeonato Brasileiro não se poupa. Isso aconteceu, inclusive, na temporada passada, ainda com o Tite na ocasião. O Flamengo poupou pensando... Contra o Palmeiras, né? Contra o São Paulo, no Maracanã, e acabou perdendo a liderança na ocasião e a gente sabe o que aconteceu. O que aconteceu? O Flamengo nem brigou pelo título do Campeonato Brasileiro. Não. Deu mole e perdeu a liderança. Isso. E vocês já sabem o que aconteceu. O que aconteceu? O Flamengo não brigou pelo Campeonato Brasileiro. Mas enfim, esse ano, pensando no Campeonato Brasileiro como prioridade, o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, não pode poupar. Por exemplo, o Arrascaeta não jogou no jogo durante a semana.
Por que esse jogador não pode jogar agora e jogar também na quarta-feira? Até porque depois o Flamengo terá um bom tempo para se preparar, porque só joga na outra segunda contra o Vitória. Vai ter uma data FIFA, né? Exata, não sei vai se é data FIFA ou Copa do Brasil. No enfim. início de setembro tem data FIFA. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem tempo para se preparar para os demais jogos. Então, você líder do Campeonato Brasileiro, tendo a oportunidade de pontuar diante de um adversário que provavelmente vai poupar pensando no jogo de quarta-feira, você tem que botar o que você tem melhor à sua disposição. E quando eu falo melhor à sua disposição, óbvio, sem o risco de lesão. Eu duvido que o Arrascaeta tenha risco de lesão muscular. Ele não jogou na quarta-feira, a não sei que ele tenha sentido aí durante os treinamentos, o que eu acho que não aconteceu, senão o Flamengo já teria divulgado. Então, te respondendo, Fernandinho, eu acho que não tem que poupar, muito pelo contrário, bota força máxima. E deve poupar não também, né? Ah, não. A gente já percebeu que o Flamengo tem isso como prioridade. O Felipe Luiz, ele costuma girar bastante o elenco. Por exemplo, na quarta-feira jogou o Alexandre. Eu não duvido nada que agora ele bote ou Ayrton Lucas ou Vinha. Eu sou a favor de colocar o Vinha. Para mim, ele vem numa evolução muito grande, um jogador que entrega muito tecnicamente. O Emerson Royal com problema no tornozelo, aí você bota o Varela. Não tem como você botar o Emerson Royal com problema no tornozelo, aí você tem que pensar na quarta-feira. Na zaga, por exemplo, Danilo à disposição, sou a favor de começar com ele, se ele ficar à disposição. E aí você poupa ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, dois jogadores que vêm em uma sequência muito grande. Sim. E a gente está falando de um setor defensivo do Flamengo que é super aprovado pela torcida e por todo mundo. Em 18 jogos, apenas 8 gols tomados no Campeonato Brasileiro. Eu acho que dá para continuar mantendo essa boa média do setor defensivo, você poupando ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. A grande verdade também, Pedrosa, que com o elenco que o Flamengo tem, nem que você tenha que fazer alguns controles de minutagem de uma peça ou de outra, você não vai ter uma queda brusca de nível técnico. Pelo contrário, talvez a gente vê tempos muito distintos, porque é o que aconteceu com o Botafogo, eu falei anteontem do Flamengo. As peças estão chegando e estão até numa rotação diferente para entender como é jogar no Maracanã, como é jogar pelo Flamengo. É natural isso, até eles se encaixarem. Mas, no todo, o Flamengo, tirando essas peças que ainda vão se entrosar, alguns mais rápido, outros um pouco mais devagar, o Flamengo não perde um nível técnico nenhum fazendo trocas, né? Se o Flamengo tivesse todo mundo à disposição, Fernanda, não é nenhum absurdo dizer que o Flamengo teria quase 3 times tranquilamente. Tranquilamente. São muitos jogadores de qualidade e até por isso a cobrança em relação ao segundo tempo é com o que você tem no banco. Porque uma coisa é um time que não tem banco cair de rendimento no segundo tempo porque não tem peças do mesmo nível. O Flamengo não. O Flamengo tem peças que são o suficiente para poder manter um ritmo, talvez não como foi o primeiro tempo contra o Inter, que foi o de Almanac, mas um ritmo decente, um ritmo de controle. E eu acho que para essa partida, e está muito claro isso desde o início do ano, que o Flamengo tem o Campeonato Brasileiro como prioridade, até mesmo acima da Libertadores. Sim. Isso é uma meta traçada pela diretoria. Então, obviamente, poupar para mim não faz nenhum sentido, ainda mais contra o Internacional, que é o adversário que o Flamengo vai enfrentar também no segundo jogo da Libertadores. Então tem que ganhar pontos, cara. Tem que ganhar pontos porque o Cruzeiro está muito forte, está mordido também, e essa disputa vai ser até o fim. Vamos para as informações. Eu vou começar com o boletim médico do Flamengo, atualizado pelo próprio Flamengo em relação aos jogadores que não estão à disposição ou estão no departamento médico. Vamos lá. De La Cruz não tem inflamação, voltou a trabalhar no campo e está à disposição para o jogo de domingo contra o Internacional. Palmas! De La Cruz está de volta, ainda bem, lembrando que esse jogador não entra em campo desde a Copa do Mundo de Clubes. Emerson Royal teve estiramento. E sobre De La Cruz, eu vejo muita gente, entre aspas, descartando esse jogador. Gente, não dá para descartar o De La Cruz. Um jogador que custou quase 100 milhões de reais de maneira à vista ao Flamengo, um jogador de seleção uruguaia. Tudo bem, todo mundo já sabia das dificuldades físicas desse atleta quando ele chegou ao Flamengo, mas algo precisa ser feito para pelo menos ele ser um reserva que fique à disposição do técnico Felipe Luiz. Recentemente, o Flamengo teve que entrar em campo com Alan e Everton Araújo. E isso não é uma crítica aos dois jogadores, mas são dois jogadores com características extremamente defensivas. Se tivesse o De La Cruz, que a gente sabe que jogando num bom nível ajuda demais, por exemplo, o Jorginho não iria fazer tanta falta, o Pulgar também não iria fazer tanta falta. Então o De La Cruz ele precisa, entre aspas, ser cobrado para render dentro de campo, mas óbvio, isso depende também da preparação física em cima desse atleta. Vamos lá, ele fica à disposição para o jogo de domingo contra o Internacional. Emerson Royal teve estiramento leve no tornozelo, apresentou melhoras hoje e pode jogar na quarta-feira contra o Internacional pela Libertadores, ou seja, no domingo pelo Brasileiro está fora. Provavelmente o Varela será o titular.
Danilo teve boa semana de trabalho, treinou com o grupo ontem e teve carga mais leve hoje. Fará testes amanhã para saber se está liberado para domingo. Mas, se não tiver no domingo, acredito eu que esteja na quarta-feira. Pulgar, a recuperação leva cerca de 12 semanas, 3 meses. Atualmente está com 6 e recuperando bem. Daqui a um mês fará tomografia para saber se não há mais riscos. Tomara, tá fazendo muita falta o volante chileno. É um dos jogadores que faz mais falta. Quer dizer, desses lesionados aí, para mim, é o que faz mais falta. Porque hoje no elenco não tem ninguém que faça o que ele faz. O Jorginho talvez possa fazer. Mas se o Jorginho fizer, quem vai fazer o que o Jorginho faz atualmente? Pois é por isso que eu falo da importância do De La Cruz ficar à disposição o mais rápido possível. E por falar em Varela, que deve ser o titular no domingo contra o Internacional pelo Brasileiro, porque na quarta é pela Libertadores, o Varela, enfim, assinou sua renovação de contrato. A gente havia dito aí durante a semana que estava tudo certo, que só faltava o empresário dele chegar ao Rio de Janeiro. O empresário chegou e o negócio, enfim, foi sacramentado. E o Flamengo divulgou uma nota nas redes sociais, confirmando a renovação de contrato dele, falando que o Varela está no Flamengo desde 2022 e o Camisa 2 disputou 111 partidas até o momento, e marcou 3 gols pelo rubro-negro. Natural de Montevidéu, Uruguai, Varela é peça importante do elenco e amplia por mais 2 anos o vínculo que antes se encerraria no fim de 2025. E o Varela falou: muito feliz de permanecer aqui, mais um tempo com essa camisa, com este clube. Foi uma negociação tranquila pelas duas partes. Eles tinham o desejo que eu ficasse e eu tinha o desejo de ficar. Então foi tudo feito com muita tranquilidade, disse o Varela. Uma renovação que eu acho extremamente necessária. Embora eu não considero hoje titular absoluto, acho que o Emerson Royal tem condições de assumir essa titularidade, mas é um jogador importante no dia a dia. Felipe Luiz, entre aspas, é apaixonado pelo Varela no dia a dia. Inclusive, Felipe Luiz já falou que se o Flamengo tivesse 11 jogadores igual ao Varela, o Flamengo ia brigar por todos os títulos com certeza, elogiando bastante o Varela. O Flamengo segue ativo no mercado em busca de um novo atacante, mesmo após algumas recusas de Lucas Beltrán. O diretor técnico José Botto mantém a confiança de que o negócio pode ser concretizado. O clube carioca já conseguiu avançar nas conversas com a Fiorentina, mas o maior desafio continua sendo convencer o jogador argentino de 24 anos a retornar ao futebol sul-americano. Beltrán, que tem como prioridade permanecer no futebol europeu, ainda não deu uma resposta definitiva, mas de acordo com informações do jornalista Miguel Júnior, o atleta estaria em processo de convencer sua família a aceitar a mudança para o Brasil. A família do jogador tinha como plano permanecer no continente europeu, o que acabou se tornando um entrave na negociação. No entanto, o desejo do Flamengo em contar com o centroavante segue firme, já que Felipe Luiz, atual técnico rubro-negro, enxerga o argentino como peça fundamental para o esquema ofensivo da equipe. Felipe já deixou claro que pretende utilizá-lo como o principal atacante do Flamengo, sendo a referência dentro de campo. A diretoria rubro-negra entende que a contratação de Beltrán pode elevar o nível do elenco e suprir a carência deixada no setor ofensivo após os últimos problemas com lesões e negociações frustradas. O jogador também agrada por suas características de mobilidade, intensidade e faro de gol, fatores que o técnico considera ideais para se encaixar no modelo de jogo que pretende implementar no Flamengo. O clube, por sua vez, mantém otimismo e trabalha nos bastidores para dar ao treinador o reforço que tanto deseja, acreditando que, com ajustes finais e a aceitação da família do atacante, o acerto possa ser concluído nos próximos dias. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Beltrán será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.